Hoje, o meu grupo, que é composto pela Giovana, o Pedro, a Cíntia, a Emily e eu, vamos falar sobre o que é função. Uma função é uma ferramenta matemática que relaciona cada elemento de um conjunto a exatamente um elemento de outro conjunto. No caso, a função f de x, x é a variável independente do que escolhemos, f é a função e f de x é o resultado da função para o valor de x. Então, agora eu vou dar um exemplo de como é utilizada a f de x num gráfico. Então, aqui f de x vai ser igual a 2x menos 2. Para a gente encontrar essa f de x, nós temos que encontrar um valor para substituir por x. Por exemplo, x igual a menos 2. Se a gente substituir na fórmula 2x mais 2, x igual a menos 2, então f de x igual 2 vezes menos 2 mais 2. Então, esse f ele não é mais de x, ele passa a ser f de menos 2, função de menos 2. F de menos 2 igual a 2 vezes menos 2. Sinal positivo com sinal negativo, o sinal fica negativo. 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 2. F de menos 2 igual a menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, nós descobrimos o primeiro valor da f de x, esse menos 2. Agora vamos substituir o x por menos 1. F de menos 1 igual 2 vezes menos 1 mais 2. F de menos 1 igual menos 2 mais 2. F de menos 1 igual a 0. Agora vamos substituir o x por 1, pelo número 1. A gente já viu que quando o valor de x for menos 1, o resultado, a f de menos 1, é igual a 0. Agora, f de 1. A mesma forma. 2 vezes 1 mais 2. F de 1 igual a 2 mais 2. F de 1 igual a 4. Então, quando o valor de x for 1, f de x vai ser igual a 4. Agora o último exemplo. Agora vamos substituir x por 2. Então, f de 2 igual 2 vezes 2 mais 2. F de 2 igual a 4 mais 2. F de 2 igual a 6. Então, aqui é perceptível que para encontrarmos a f de x, nós precisamos atribuir um valor à própria incógnita x. E isso formam pares que vão ser localizados nesse plano cartesiano. Aqui, ó, a gente substituiu o x por menos 2. Então, vai ser, o par ordenado é menos 2 e menos 2. Isso por quê? Porque ó, esse primeiro menos 2 que vem primeiro, ele representa o valor de x, que foi substituído. A gente calculou aqui f de menos 2. Esse outro menos 2 representa a função de menos 2. É bem normal isso acontecer, de a função ser o mesmo valor que o x foi substituído. Então, esse é o primeiro par ordenado. Aqui o ponto menos 2 e menos 2. O primeiro menos 2 ele vai sempre se encontrar no eixo horizontal, que também é chamado de eixo x. E o segundo menos 2 sempre no eixo y, ou também chamado de f de x. Agora, esse segundo par ordenado.
o x foi substituído por menos 1 e a f de x deu 0. Até aí tá bom. O 0, ele não tem lugar específico no plano cartesiano, ele é localizado aqui, no centro. A localização dele é aqui no centro. Como eu faço isso? Como o 0 ele está como f de x, a gente vai pegar o pontinho do 0 e vai localizar ele aqui no menos 1. Localizamos esse 0 aqui no menos 1, é isso. Esse é o segundo par ordenado. Agora a função de 1, a f de 1. Substituímos o x por 1 e a f de 1 deu 4. 1 e 4. A mesma coisa. Nós pegamos o 1 aqui do eixo x e levamos até o número 4 do eixo y ou f de x. Esse é o nosso segundo ponto. Agora, o nosso terceiro par ordenado. Quarto par ordenado, perdão. Então, substituímos aqui por 2 e o resultado da f de x deu 6. 2 e 6. O que faremos agora? 2 aqui e levaremos até o 6. Aqui passou um pouco perto da conta, mas não tem problema. Esse é o ponto. O domínio de função é o conjunto de todos os pontos do eixo das abscissas. Tá, mas o que são abscissas? Bom, as abscissas são todos os valores do eixo x. Para a gente achar os valores do eixo x, a gente vai precisar pegar o valor que está mais à esquerda e o valor que está mais à direita. Nesse caso, o valor que está mais à esquerda é o menos 2. E o valor que está mais à direita é o 3. Bom, agora que a gente já achou os valores, a gente precisa representar eles em uma linguagem de conjunto ou um intervalo. Como a gente faz isso? Bom, para a gente escrever em linguagem de conjunto, a gente precisa saber que x são todos os números que estão aqui. A gente vai representar ele dessa forma. Então, menos 2 menor que x e x é menor que 3. Quando a gente escreve em linguagem de conjunto, a gente precisa saber se o número pertence ou não ao conjunto. Como que a gente faz isso? A gente faz isso olhando para essas bolinhas aqui. Se a bolinha está fechada, significa que o número pertence ao conjunto. Se ela está aberta, como aqui, significa que ela não pertence ao conjunto. Como a gente escreve isso? Quando a bolinha está fechada, que ela pertence, a gente vai colocar esse sinalzinho aqui, que é o sinal de igual, indicando que esse número pertence ao conjunto. Agora, para a gente representar no intervalo, a gente só precisa selecionar esses dois números, que é o menos 2 e o 3, para indicar se ele pertence ou não ao conjunto, a gente vai usar os colchetes. Quando o colchete está virado para o número, significa que ele pertence ao conjunto. Quando ele está de costas para o número, significa que ele não pertence ao conjunto. E é assim que a gente representa o domínio de função. Vou explicar sobre um pouco da função da imagem. E a função da imagem é representada pela reta do y. Então aqui vai ser o 2 e o menos 2. Como a bolinha do menos 2 está fechada, ela vai estar dentro do conjunto e o 2 está aberto, então não vai estar dentro. Para representar isso em forma de conjunto, x pertence aos reais, porque menos 2 e 2 pertencem aos reais, os números entre eles, no caso. E a gente vai colocar o menos 2 é menor que x. E como ele pertence, a gente vai colocar o sinal de igual. E 2 é maior que x, mas ele não pertence, então não vamos colocar o sinal de igual. E é assim que a gente vai
representar o conjunto da função de imagem com um gráfico. Antes de ler o enunciado, a gente precisa saber como é que se lê o domínio e a imagem em um gráfico. Bom, o domínio se lê do primeiro ponto até o último, ou seja, esse vai ser o primeiro ponto e esse aqui é o último. O conjunto imagem vai ser sempre o y, ou seja, do ponto mais baixo até o mais alto do y. Agora, para saber a imagem da função, a gente tem que ver o eixo y, que é o vertical, que vai do ponto menor até o maior. E tem que ver se a bolinha está aberta ou fechada. Nesse caso, o ponto menor é o -1 e o maior é o 6. E ambos estão com a bolinha fechada. Então, é interpretado desse jeito. Pode ser ou intervalo ou linguagem de conjunto.